O programa tá cheio de assuntos, mas a gente começa falando sobre alimentação. Fica comigo até as 2h30 da tarde e vamos cuidar da gente. Prestar atenção até no que a gente come. Hoje eu tô aqui com ele, que é nutrólogo, especialista em estética, tem tratamentos revolucionários, sempre traz muita coisa boa e nova pra gente, Dr. Cláudio Muti. Vem me dar um abraço. Olá, tudo bem? Quanto tempo, tudo bom? Como é que tá? Tudo bem? Eu tô acostumada a fazer as minhas entrevistas contigo com uma bancada aqui, Uma bancada, né? é. Mas hoje a gente vai sentar aqui, que ó. bom. Senta aqui pertinho de mim. Hoje a gente conversa aqui no sofá sobre alimentação. A gente cresce e acha que sabe comer, né? A gente vai lá, a mãe bota o prato, a gente come, a gente vai crescendo, come, enche a barriguinha. Isso é alimentação. Então, aqui você acabou de falar, a gente vai comer. É uma diferença entre comer e se alimentar. Comer é pôr qualquer coisa para dentro. Qualquer porcaria que põe para dentro é comer. E se alimentar é comer coisas saudáveis. Coisas necessárias para a sua saúde, coisas que te deixam mais saudável. E não porcarias. Porque você sabe que atualmente só tem, quer dizer, não só tem, não, tem muita porcaria. E tem muita coisa boa também. A Tem gente muita coisa precisa boa, mas entender tem- o que é bom e fazer boas escolhas, né? Exatamente. Vamos lá. O que é que não pode faltar na nossa alimentação? Então, não pode faltar água. Água é importante na nossa alimentação. Nós Água temos que tomar sempre, muita né? água. Então, eu sempre falo, para você calcular quanto de água você precisa por dia. Água pura. Você pega o seu peso, multiplica por 4. Por exemplo, eu peso 80. 8 vezes 4, 32. 3,2 litros de água por dia. Isso é importantíssimo. Porque a água vai fazer o seu detox, ela vai fazer a sua limpeza. Se você não tiver limpinho por dentro, você não consegue fazer com que suas células trabalhem direito, você não consegue produzir hormônios. E você vê por fora a sua pele, né? Se você fizer isso, que eu estou falando, 4 vezes o seu peso, você pesa 50, que 5 vezes 4, 20. Daí, 2 litros de água por dia. Faça o teste. Em um mês, tira uma foto agora, daqui a um mês você tira outra foto. Você vai ver que a sua pele melhorou. É outra coisa. O que aparenta, fora que você está melhor por dentro. Então, água não pode faltar, legumes, frutas, e de preferência, se puder, é orgânico. Tá. Eu conheço gente, talvez até aqui tem alguém desse estilo, que fala assim, não como legume. Já a minha mulher sabe, não como legume, não gosto, nunca gostei, nunca vou comer. Quem não come legume fica carente de alguma vitamina? Com certeza, fica carente. Então, o ideal é você pegar isso aí, de algum jeito você tem que pôr. Por exemplo, assim, para evitar, dando um exemplo, para evitar o câncer de mama e o câncer de próstata, pegando homem e mulher, você tem que comer crucíferas. O que são crucíferas? Couve, couve-flor, couve de Bruxelas, nabo, repolho. Se você não quer ou quer diminuir a sua chance de ter câncer de mama e câncer de próstata, coma isso que eu estou falando. Couve, couve-flor, couve de Bruxelas, nabo, repolho. É importante. Você evita a produção de uma coisa chamada estrona, que é um tipo de hormônio feminino que o homem também produz, que leva ao câncer de mama e câncer de próstata. Então tem várias coisas. Carne é um alimento bom também, mas o que eu falo sempre, carne vermelha, não comer muito carne vermelha. Porque quando você come muita carne vermelha, você aumenta o risco de doenças, e o câncer, por exemplo. Porque a carne vermelha, ela tem substâncias que fazem com que ocorra um crescimento das células, que é uma substância chamada mTOR. Cresce as células e pode crescer o câncer. E outra coisa também, a gente tem que saber que quando a gente envelhece, duas coisas acontecem. A gente diminui a oxigenação e a gente acidifica. E comer muita carne vermelha, você fica mais ácido. Você acidificando aumenta o risco de doenças, aumenta o risco de câncer. O que é acidificar? Acidificar, você fica ácido mesmo. Você já ouviu Por quê? falar? Qual é o normal da gente ser? O que é que a gente tem que ser? Então, o normal é assim, ó. Você já cheirou um bebezinho? Já. Um cheiro muito Coisinha gostoso, gostosa. cheiro gostoso, alcalino. Nós nascemos alcalino. E, infelizmente, a gente vai ficando velho, se você cheirar uma pessoa de mais idade, o cheiro não é tão gostoso, é um cheiro ácido. Então a gente vai acidificando e aí as doenças vão aparecendo. E a carne é uma coisa que
que acidifica. Então eu sempre falo, coma carne, mas não muito. Não é para comer carne todos os dias. Tem gente que come arroz, feijão e carne todos os dias. Não é para comer todo dia. Você pode variar, ao invés de carne um dia, ovo no outro, carne branca, de aves, de peixes. Peixes de preferência de água salgada, porque os nossos mananciais, a nossa água aqui está muito contaminada, principalmente por mercúrio. Então, porque nós temos a mineração, mineração de ouro, então você acaba usando muito mercúrio, então você contamina. E aí os peixes de água doce são contaminados por mercúrio, daí mercúrio te deixa doente. Ok. A gente falou dos legumes e aí tem gente que fala assim, legume eu até como, o que eu não como mesmo é salada. Não me venha com alface, rúcula, essas coisas que eu não gosto. Então, e aí, precisa? Salada é importante. Se você não quiser ter câncer de intestino, coma salada, porque você tem que ter fibras. Seu intestino tem que funcionar todos os dias, perfeito. Se seu intestino não funcionar todos os dias, e para funcionar você precisa de fibras e água, o que acontece? Não funciona. A natureza é sábia, Deus é perfeito. Você está com o seu bolo fecal lá dentro do intestino, vai te dar cólica. Não vai dar cólica se ficar aquela coisa lá? O que a natureza faz para não te dar cólica? Tira a água daquela coisa lá e manda para o seu corpo. Só que a água vai para o seu corpo juntamente com coisas tóxicas. E aquela fica mais durinho. E vai juntando cada vez mais duro, as fezes endurecidas. E aí, quando ela vai passar no seu intestino, o intestino tem uma camada de células, que são os enterócitos. Quando essas fezes endurecidas passam, elas vão machucando os enterócitos. Essas camadas, você vai machucando, machucando. E você sabe, machucando, aumenta a chance de ter câncer. Então, não comam salada, vão ter câncer. Então, tem que comer salada. Não gosta, tem que comer. Eu não gosto, eu acho muito ruim. Como remédio? Pensa que é um remédio, é importante. Tome líquido também. O intestino tem que funcionar todos os dias. Outra coisa que eu quero falar... remédio. Só queria te perguntar uma coisa em relação a esse assunto que você falou. Então, as pessoas que têm prisão de ventre, elas têm mais risco de ter câncer? Tem. De intestino? Tem mais risco, porque é como eu te falei, o alimento está lá para te proteger, o que ele faz? Tira água. Tira água e toxinas. Daí ele fica mais compacto, mas você tirou toxinas do seu corpo. Daí ficou compacto, fica mais endurecido e vai machucando. Por isso que eu te perguntei isso. Continua, que você ia falar, eu te cortei. Então, e outra coisa importante para falar, eu sei que é ruim de falar essas coisas aqui, para você ter um intestino que funcione melhor, se o intestino seu funcionar melhor, você vai absorver mais nutrientes, que, como nós falamos, são coisas importantes para a sua vida. Você precisaria tirar algumas coisas dos seus alimentos. Uma das coisas é o glúten. Glúten? Isso, porque assim, antigamente ninguém nem falava de glúten. Aí ele virou vilão. É de fato vilão? É de fato vilão. Eu vou te falar uma coisa. Glúten, na farinha de trigo tem glúten. Trigo, cevada, centeio. Na década de 70, a população estava crescendo muito e a quantidade de alimentos não acompanhava. Alguém aproveitou dessa situação e fez modificações genéticas no trigo. Fez aumentar a quantidade de glúten no trigo. E o glúten inflama. Tanto é que se você come, um exemplo, um pãozinho, por exemplo, na França, vai te dar menos alterações. Exatamente. Azia, você vai ficar melhor. Porque a quantidade de glúten deles é menor. Aqui exige-se que tenha muito glúten no nosso trigo, porque economicamente é muito bom. Mas, infelizmente, muito glúten é ruim. Então, eu aconselho, eu falo para meus pacientes tirarem o glúten. No meu caso, não tem nada de glúten. Mas como que eu vou fazer sem? Como que eu vou comer meu pãozinho da manhã? Não precisa comer o pãozinho da manhã. Se for comer o pãozinho da manhã, você pode fazer um pãozinho sem glúten. Se for querer. Mas eu posso dar uma dica para comer de manhã? Eu vou dar uma dica para quem quer não engordar, quer ficar com o cérebro bem bom. É uma coisa chamada Bulletproof Coffee. Uau, esse nome é difícil. Bulletproof Coffee é bom e barato. Bulletproof Coffee. Todo mundo pode fazer. Você pega, eu faço toda manhã, foi o meu café da manhã hoje. Eu preparo todas as minhas coisas, deixo o liquidificador quentinho, o copo quentinho, todas as coisas quentinhas. Acho que nós fizemos uma vez aqui. Eu pego uma colher de manteiga, uma colher de sopa de óleo de coco, ponho um pouquinho de leite de coco, aqueles que vêm na caixinha, não é dos vidrinhos, da caixinha. E ponho o café bem quentinho, bato no liquidificador e tomo. Pronto.
é o necessário para você ficar até na hora do almoço, às vezes até mais. Ontem eu nem almocei. A pergunta que eu deixei no ar é: a gente pode ficar um tempão assim sem comer? Tomar café da manhã e depois só comer de noite? Eu vou te responder com uma pergunta. Quando nós viemos ao mundo, Deus nos colocou no mundo, na era paleolítica, como que era? Você tinha geladeira, supermercado, não tinha nada. Então, nós podemos ficar um dia inteiro, não vai fazer mal nenhum sem comer. Porque nós não fomos feitos para comer o tempo inteiro. Essa coisa que está acontecendo, que você tem que ter comida à vontade, não, é que a gente cheia. cresceu ouvindo que tem que se comer de 3 em 3 horas. Então, não tem necessidade. Eu te respondo que essa comer de 3 horas não existe. Muito pelo contrário, não tem que comer de 3 horas. A não ser que você queira ficar gordo, se ficar... E aí, comer de 3 em 3 horas. Você chega na sua casa, eu tenho que fazer comida para minha família de 3 em 3 horas. Vou ter que cozinhar de 3 em 3 horas. Você não vai fazer isso. Não faça isso, Cláudio, não precisa. Sabe por quê? Você vai no supermercado, compra bolachinhas, você compra barrinhas, você compra bolinho e o pessoal come de 3 em 3 horas. Me lembrei daquele filme do Paulo Gustavo, Minha Mãe é uma Peça, que ele fala: Marcelina, minha filha, é pra comer de 3 em 3 horas, mas é pra comer um iogurte, é pra comer um... Não isso tudo, que ela queria já comer um bolo inteiro, um macarrão todo. Você quer comer? Eu sempre falo assim, ó, você quer viver bem, não engordar, não ter muita doença, não inflamar, toma café da manhã, o Bulletproof, você toma o café da manhã, entre o café da manhã e o almoço, nada. Ou se você quiser comer alguma coisa, nada que seja carboidrato, nem fruta. Você não pode subir sua insulina. Então come uma oleaginosa. Você quer comer uma fruta? Um abacate só. Uma oleaginosa, você pode comer um ovo só. Não vai comer fruta, não vai comer carboidrato nenhum. Entre o almoço e o jantar, ou não come nada também, ou repete isso aí. Tá. Aí onde é que fica o prazer de comer? Ah, mas então, você não tem que ter prazer o tempo inteiro. Prazer de comer, isso no final de semana você tem o prazer de comer. A gente não pode pensar só no prazer de comer. Se a gente for pensar só no prazer de comer, a gente vai comer, a gente fica desse tamanho, fica doente. Se ficar obeso, você tem o risco de diabetes, hipertensão, Alzheimer, Parkinson, derrame, tudo quanto é coisa. Então, tem que ter o prazer de viver. O prazer de viver tem que ser maior que o prazer de comer. Tem que ter o prazer de comer também, fazer no final de semana, fazer uma comida gostosa, fazer um macarrãozinho sem glúten. Tá cheio de macarrão sem glúten. Vai comprar macarrão? Compra sem glúten. Maravilha. E é isso mesmo, gente. Buscar novos prazeres, né? Prazeres. Vamos lá. Boa tarde, Cláudia. Eu gostaria de saber qual a quantidade ideal de sal nos alimentos ao dia. É a Paula, do Rio de Janeiro. Então, Paulo, vou falar uma coisa pra você. Se puder não comprar o NaCl, esse sal branquinho, refinado, cheio de substâncias ruins para você, compra o sal rosa do Himalaia e aí você... É o suficiente, a quantidade de sal é o suficiente. Se você usar esses sals que não são refinados, eles são ricos em minerais. O sal comum, esse salzinho branco, é NaCl, então é nada, não tem coisa interessante nenhuma. Eu não uso na minha casa, eu uso pouco sal. É importante o sal, mas o sal integral, que é o rosa do Himalaia, por exemplo, ou o sal marinho, porque ele é rico em nutrientes. Agora, esse sal que você está perguntando, quantidade ideal, nenhuma. Próxima pergunta. Boa tarde. Gostaria de saber se posso almoçar e beber água na hora. Essa história de que devemos esperar é verdade? É verdade. Você tem que pensar uma coisa. Para você absorver os seus alimentos, você tem que quebrar os alimentos. Não vai absorver nada. Senão você vai ter um monte de deficiências. Se você não vai absorver seus minerais, suas vitaminas, não tem. Então, para quebrar os seus alimentos, o seu estômago tem uma acidez, que nós perdemos acima de 40 anos. Vai perdendo a acidez. Então, tem que ser bem ácido quando cai no estômago. Se você toma água, você vai diluir essa acidez, você quebra menos alimento. Então, essa história, eu sempre falo, a história que você chega no restaurante, o garçom te oferece, para comer você vai querer o quê? E o que vai querer para beber? Nada, não é obrigado a beber alguma coisa. Aquele limãozinho que às vezes eu vejo, a turma pede, às vezes eu peço também. Um copinho de limãozinho só antes do almoço, pode? Um shotzinho de limão. Bom? Não, é bom, porque o limão vai acidificar seu estômago. E eu preciso do estômago bem ácido para quebrar o alimento. Se você não tem estômago ácido, o que vai acontecer? Você vai ter queimação do estômago, você vai ter azia, tudo por falta da acidez. É diferente do que vocês pensam, que
eu tenho azia, eu tenho dor de estômago porque é muito ácido. Não é porque é muito ácido, é porque é menos ácido, está faltando ácido. E a partir dos 40 anos, você começa a produzir menos ácido. Daí a história do limão de manhã. Uma água com limão de manhã é maravilhosa. Você toma água com limão de manhã, você fica menos doente. Mas peraí, se a gente produz menos ácido, a gente fica mais alcalino. Aí a gente vai ficar com cheirinho de bebê. Não, eu vou explicar para você, mas só explicar isso aqui. Se você toma o limão de manhã, você fica menos doente, você fica com pele melhor, você não engorda menos. Por que que é isso? Por que que o limão é bom? Porque é vitamina C? Não, é vitamina C, mas você fica menos doente, você engorda menos, você fica com pele melhor, tudo melhora pelo fato de que o limão ácido quebra o alimento, você faz nutrientes e para tudo isso que eu falei, você precisa de nutrientes. Se você não tem nutrientes, o seu cérebro é tão inteligente, fala assim, Cláudia, está sem nutrientes, porque você não quebrou. Come alguma coisa, vai te dar fome. Daí você vai lá e come qualquer porcaria, uma bolachinha, um pãozinho, vai engordando. Sem nutrientes. E aí, se eu falei para você, já ouviu falar da importância de tomar água alcalina? Uhum. Então, água alcalina, o que que ela faz? O estômago tem que ser ácido, uma acidez maior. Quando você toma água alcalina, o estômago fala assim, poxa vida, eu tenho que ser ácido, o que que eu vou fazer? Aí você perguntou. Ele pega, tira ácido do sangue. O estômago tem que ficar ácido, o estômago vai lá tirar ácido do sangue. O sangue tem que ser um pH alcalino, é 7,36 a 7,42. Então, o estômago tira o ácido do sangue e o sangue fala, meu Deus, eu não posso ficar desse jeito. Ele tem que tirar ácido de alguma coisa, ele vai tirar ácido do tecido. Então, você fica menos ácida. Entendi. Você vai ficando alcalina. Entendi. Só o estômago que fica ácido. Meu nome é Galega. E gostaria de saber qual é o alimento que faz o cabelo crescer forte e brilhoso. Cabelo crescer forte e brilhoso, você tem que se alimentar direito. Se você não se alimenta direito, você não quebra nutrientes, você não vai ter zinco, não vai ter cobre, não vai ter selênio, não vai ter ferro. E eu preciso de todos esses elementos que eu acabei de falar para você ter uma tireoide funcionando bem. Se a sua tireoide não funciona bem, você tem unhas quebradiças, pele ruim e queda de cabelo. Então, é se alimentar bem. O alimento melhor de vitamina é biotina, né? Mas se você se alimentar bem, você vai ter mais nutrientes, tirar as porcarias impedem a absorção. Mais nutrientes, sua tireoide vai funcionar mais e você vai ficar mais bonito, cabelo bonito, unhas bonitas, tudo perfeito. Ó, que beleza. Aqui, pimenta em excesso faz mal? Sempre como e adoro um molho de pimenta. Marcelo de Cupira, Pernambuco. Marcelo, depende. Tem gente que nós temos duas válvulas, que é o piloro aqui embaixo no estômago e eocárdia. Tem gente que essa válvula aqui é muito bobinha, qualquer coisa às vezes pode abrir. Se abrir, vem o ácido para cima. Se você não tem esse problema, não faz mal. Lógico, tudo em excesso não é bom. Então, se você não tem essa queimação, que tem muitas pessoas que têm azia por pimenta, por chocolate, então deve evitar, porque você machuca seu esôfago. Essa história de muita azia, de machucar muito o esôfago é ruim. Pode levar a doença até o câncer, né? É a mesma coisa que beber e fumar também. Gente, é impressionante. A gente tem que levar mais a sério os sinais que o corpo dá, né? A natureza é inteligente. Então, presta atenção no seu corpo, viu? Eu queria continuar com o doutor Cláudio Mutti. Aqui a produção falou que já acabou nosso tempo. Foi muito rápido, não foi? Foi. Mas é o seguinte, ele volta e volta logo. Vamos fazer uma pauta só para falar dos alimentos que provocam câncer? Vamos. Pra gente evitar? Vamos fazer primeiro uma pauta dos alimentos que provocam câncer e depois vamos fazer uma pauta dos alimentos que envelhecem. Também quero. Nossa, gente, vamos ficar tudo já. Vamos. Olha, www.claudiomuti.com, claudiomuti.com, no Face e no Instagram, Dr. Cláudio Muti. E o telefone 11 30 83 3000. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Até mais. Muito bom te receber, viu? Obrigado. De que cidade que você é em Minas? Eu sou de Bragança Paulista. Parece mineiro falando. Não parecia caipira. mineiro falando. Né, gente? Não parecia igualzinho para Juarez falando.